Meus irmãos, para mim é uma grande alegria, um enorme privilégio estar nesta manhã com os irmãos. A Páscoa é a data magna do cristianismo. Nem Natal ou qualquer outra data se compara a essa. É a morte e ressurreição de Cristo que nós celebramos. Foi para isso que Jesus veio, para morrer, ressuscitar e devolver a nós o Espírito Santo. A obra de Cristo, o ministério terreno de Cristo só termina quando Ele chega nos céus e derrama o seu Espírito. Aí Ele consuma a sua obra. Para nossa edificação, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Leiamos o verso de número 46. Lucas 6, 46. Diz assim a Escritura: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vamos ler todos juntos? Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela ocasião do culto. Ó Deus, estamos em tua presença, somos privilegiados. Fomos propiciados pelo sangue do mesmo Jesus, para que possamos estar em tua presença. Nós, ó Deus, temos o privilégio de estar no Santo dos Santos e adorar o Senhor, ó Deus, em espírito e em verdade. Assim abençoa, Deus, a nossa vida, fala ao nosso coração. Fala, ó Deus, por meio de tua palavra, dá-nos, ó Deus, o entendimento, a iluminação, para compreendermos aquilo que o Senhor inspirou, ó Deus, nos autores sagrados, para registrar a verdade. Fala ao nosso coração, que nós vivamos para a tua glória. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, em época tão materialista como essa que nós vivemos, quando a igreja já tem se desviado, com certeza nós já estamos em um processo de apostasia. Basta perceber quanto tempo se dedica às coisas de Deus. Basta perceber se o crente de hoje evangeliza. Ele já tem deixado de lado coisas que são centrais ao reino e se dedicado e centrado nas suas próprias coisas. A palavra de Deus, através de Ageu, por exemplo, disse: chegou o tempo de edificares a casa do Senhor, vocês correm atrás das suas próprias coisas. A igreja está assim, e cada vez mais assim. Nós pensamos a vida cristã como sendo a bênção de Deus sobre o que nós queremos. E não é isto. Há uma grande diferença quando se descreve a vida de Enoque, por exemplo. Não era Deus que andava com Enoque, era Enoque que andava com Deus. Nós queremos que Deus ande conosco, nós precisamos andar com Ele. Quando nós falamos da cruz, meus irmãos, a cruz foi um método de execução que os romanos herdaram dos persas. Havia 3 cruzes que os romanos usavam. A chamada cruz de Santo Antônio, que é na forma do nosso T maiúsculo, quando o mastro central não atravessa o mastro transversal, um T maiúsculo. Eles usavam também a cruz latina, em forma de cruz como nós usamos, e também a cruz de Santo André, em forma de X. Tem-se geralmente acreditado que Jesus foi crucificado na cruz latina, como esta que nós usamos. De qualquer forma, ele foi pendurado no madeiro. E isso, meus irmãos, é a primeira verdade que nós vamos destacar sobre este verso. Nós vamos destacar 2 verdades sobre o que a cruz representou para Jesus e 2 verdades sobre o que a cruz representa para nós. Então, a primeira verdade sobre o que a cruz representa para Jesus, quando disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus estava assumindo toda a nossa maldição. Paulo, reconhecendo na cruz também o madeiro, aplicou aquilo que vemos no Antigo Testamento, na lei de Moisés, a Cristo. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por nós. Meus irmãos, só existe uma maldição.
Hoje nós vemos aí tantas heresias, maldição do começo, maldição da nação, maldição hereditária, maldição voluntária, maldição involuntária. Não tem nada dessa bobagem toda. Só existe uma maldição, a maldição do pecado. E esta foi levada por Cristo. Quando Ele morreu, Ele se fez maldito na cruz. E a nossa maldição, o que é maldição? Maldição não é uma nuvem negra, uma aura negra pairando sobre alguém. Não é legalidade ao diabo, não é nada disso. Maldição é o juízo de Deus, é a punição de Deus. Quando Moisés estava subindo com o povo, parou diante dos montes Ebal e Gerizim. As bênçãos e as maldições do pacto, o que é isso? Bênção é o contrário de maldição. Maldição é o contrário de bênção. O que é a bênção? É o favor de Deus ao povo do pacto. O que é a maldição? É o juízo de Deus sobre aquele que peca. Então temos lá, quais eram as maldições? Se vocês praticarem as mesmas coisas que os povos da terra fizeram, eu vou fazer com vocês a mesma coisa que fiz com eles. Deus é justo. Deus desterrou os cananeus para que os hebreus habitassem. Os cananeus praticavam todo tipo de abominação. Mas se os hebreus passassem a fazer as mesmas coisas que os cananeus faziam, adivinha o que ia acontecer? Deus ia tirá-los também. Deus é justo, não é parcial. E o que aconteceu? Foram desterrados, porque quebraram a aliança. Meus irmãos, Deus é fiel não apenas quando Ele faz o que eu quero. Deus não é fiel a mim, Deus é fiel à sua palavra, à sua aliança, ao que Ele disse. O que Ele diz, Ele faz. Ponto. Então, Deus foi fiel para com os hebreus quando os tirou da terra, porque era isso que a aliança dizia. Se eles desobedecessem, seriam desterrados. Deus foi fiel, cumpriu a aliança. Então vejam, Jesus se fez maldito. Ele levou a nossa culpa. Nós não sofremos mais juízo punitivo de Deus. Nós somos corrigidos. Todo sofrimento para nós é correção ou provação. Para o ímpio é um tira-gosto do inferno. Para o ímpio todo sofrimento é uma amostra pequena do que ele vai passar eternamente. Mas para nós é correção ou provação. Então, Jesus fez isso, levou sobre si o nosso castigo, a nossa punição, o nosso inferno. Calvino diz que o inferno subiu à cruz. O inferno existe, mas o inferno é o lugar onde Deus exerce juízo. Meus irmãos, o inferno é um lugar santo, onde Deus se manifesta, é um lugar santo, por isso que os ímpios vão sofrer. Se fosse um lugar de impiedade, seria o paraíso dos ímpios. Eles vão sofrer eternamente porque o Deus santo e justo é o Senhor do inferno, assim como é o Senhor de tudo, e vai exercer o seu juízo eternamente sobre eles. O inferno sobe a cruz. Jesus diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A única vez que Jesus chama a Deus de Deus e não de Pai. Em todas as ocasiões dos evangelhos, Ele sempre dirige a Deus como Pai. Mas naquele momento específico, Ele não estava ali como Filho de Deus. Ele estava ali como nosso representante, carregando toda a nossa culpa, toda a nossa maldição. Deus meu, por que me desamparaste? É o inferno, é a presença punitiva de Deus. Jesus foi desamparado por alguns momentos, cerca de 3 horas, da hora sexta até a hora nona, do meio-dia até as 3 horas. Ele foi desamparado. Ele experimentou o inferno para que nós não experimentássemos. Ele foi desamparado para que nós jamais fôssemos desamparados eternamente. Quando Jesus então rende o seu espírito, Ele está consumando isto. A história da cruz, o momento da cruz mostra 2 malditos. É interessante ver um paralelo à cruz de Cristo na experiência de Judas. Judas também foi pendurado no madeiro.
No Antigo Testamento, esta expressão maldito que é pendurado no madeiro dizia respeito especificamente a enforcamento ou a empalação. A empalação é quando você atravessa o corpo de alguém com uma lança e finca ela em pé, está empalado. Paulo então reconheceu a cruz como madeiro e Jesus pendido ali também como pendurado, inspirado por Deus, aplicou o texto do Antigo Testamento, reconhecendo Jesus como maldito. Mas Judas se fez maldito. A narrativa da morte de Judas é ele se pendurando em uma árvore, provavelmente no Guiena, no vale de Guiena, ou seja, na borda do precipício que levava ao vale de Guiena. Guiena quer dizer terra de Inom, o vale dos filhos de Inom, onde era o depósito de lixo de Jerusalém, onde se jogava tudo que era entulho, carcaça de animais, carcaça de assassinos, era tudo jogado lá. Talvez o que levou Davi a pensar na figura do vale da sombra da morte, ali cheirava a morte. Enquanto Jesus teve o seu corpo preservado, o Salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Quanto tempo Jesus ficou morto? Quase 2 dias. Ele morreu na sexta-feira às 15 horas, a 9ª hora. O judeu começava a contar o dia pelo raiar do sol, 6 da manhã, a 9ª hora, 3 da tarde. Esse culto é às 9, porque Jesus foi crucificado à 3ª hora, 9 da manhã. E Jesus ficou das 9 da manhã até as 15 horas, cumprindo todo o período dos sacrifícios no templo. Ele substitui os sacrifícios no templo. O templo sacrificava 3 vezes ao dia, a 9ª, a 6ª, a 3ª, a 6ª e a 9ª hora. E Jesus passou esse período todo na cruz. Ele é o sacrifício. Ele substitui todo o sacrifício, ele cumpre, é o verdadeiro e único sacrifício. Veja, enquanto Jesus ficou 1 dia e meio, foi morto às 3 horas da tarde da sexta-feira, passou o sábado morto e ressuscitou às 6 da manhã do domingo, pouco mais de 1 dia e meio. Quando se fala que Jesus ressuscitou ao 3º dia e não em 3 dias. O judeu praticava o que é chamado de contagem inclusiva dos dias. Então incluía o dia da ocorrência do fato. Então sexta, primeiro, sábado, segundo. E nos primeiros minutos do domingo, ele ressuscita ao 3º dia. Então por que isto? Porque o corpo entra em decomposição. Mas com um pouco mais de 1 dia e meio, você ainda não tem um corpo em acentuada decomposição. Deus preservou o corpo de Cristo. Ele foi colocado em um túmulo novo, que nunca tinha sido usado. Houve toda uma honra com respeito ao corpo de Cristo, envolvido em lençóis de linho. Meus irmãos, o corpo ressuscitará. É um erro alguém dizer em um ofício fúnebre que o morto não está mais lá. Quem disse que não? Se você disser isso, você está negando a ressurreição. Aquele corpo ali é parte dele. Ele está ali, a sua alma não está ali, mas o seu corpo está. E aquele corpo vai ressuscitar, é isso que a Bíblia diz. Então ele está, o corpo está, a alma não. Mas ele está ali, algo dele está ali, aquele corpo vai ressuscitar. E todo o cuidado com o corpo de Jesus mostra isso. A honra, o cuidado com aquele corpo que ressuscitaria. Enquanto Jesus teve todo este cuidado, o corpo de Judas, por sua própria maldição e pecado, o galho se rompe e o corpo cai, ribanceira abaixo é estraçalhado. Nas Escrituras, um corpo insepulto, um corpo que serve de pasto aos animais necrófagos, significa a maldição de Deus. Não ser sepultado no Antigo Testamento é símbolo da maldição de Deus. Enquanto Jesus assume para si a nossa maldição, Judas morre por seus próprios pecados e tem o atestado da maldição de Deus sobre ele. Enquanto Jesus ressuscita, Judas foi para o inferno.
Jesus diz: ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído, melhor lhe fora nunca haver nascido. Se refere a ele dizendo que ele foi para o seu devido lugar, que aqueles que o Pai lhe deu, ninguém se perdeu, a não ser o filho da perdição, para o seu devido fim. Então vejam, a cruz significa maldição. Jesus se fez maldito. E meus irmãos, isto é muito. Jamais torne comum a morte de Cristo. Jamais se acostume com ela. Fique arrepiado. Trema diante da cruz. É o Filho de Deus que assumiu a sua maldição para morrer por você. Não se acostume com isso jamais. Alguns dizem que no céu não teremos recordação. Claro que teremos. Nós vamos lembrar absolutamente de tudo. Tudo. Ser salvo não é sofrer amnésia eterna. E você vai lembrar, eu também, sabe por quê? Para podermos adorar a Deus pela salvação. Se eu não lembrar de nada, Jesus é o Salvador. Mas do quê? O que foi que eu fiz? Salvou do quê? Não faz sentido. É a consciência da minha perdição eterna que eu merecia e que agora não tenho por causa de Jesus, do sacrifício dele. É isso, meus irmãos, que vai nos levar a adorar a Deus por toda a eternidade. Ah, mas o meu filho se perdeu. Sim, se perdeu. Sua esposa, seu marido, quem quer que seja. A mente de alguém perfeito não considera a própria vontade do homem como centro. Vai reconhecer isto, a vontade eterna de Deus e ponto. Não há tristeza. Então, quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, ele enfatiza isto. Ele se fez maldito, ele está morrendo por nossa causa. Quando algumas mulheres viram Jesus carregando a cruz em direção ao Calvário, todo arrebentado, chicoteado. Pilatos queria soltá-lo, então mandou dar uma surra nele acima da média. Ela então olha e vê aquele espetáculo cruel e cruento, e começam a chorar agitadas, e Jesus as repreende. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, antes chorai por vós mesmas. Ou seja, isto aqui é por vossa causa. É o que vocês deviam estar passando. Chorem por vocês, não por mim. Cruz é maldição. Jamais nos acostumemos com isso. Jamais nos acostumemos com isto. Deus, assumindo figura humana, mostrando o seu grande amor para nos salvar, mas assumindo a nossa culpa e a nossa maldição. Trema diante da cruz. Nunca se acostume com isso. Uma segunda ideia sobre o que a cruz significa para Jesus, quando Jesus diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Percebam, Jesus é soberano sobre a morte. A morte não tem domínio sobre ele. A morte não ceifa a vida de Jesus. É ele quem comanda a sua morte e entrega o seu espírito a Deus. É interessante ver como que todo o sacrifício de Cristo foi dirigido por ele. Ele não é apenas o cordeiro, ele também é o sumo sacerdote. Ele está se oficiando a si mesmo. Na ceia, ele chega para Judas e fala: Judas, está na hora, vai lá. Chegou a hora. Lá no Getsemane, eles dizem: sou eu? Podem vir, sou eu. Judas dá o beijo, mas na narrativa do Evangelho houve até uma espécie de tremor. Eles ficaram apavorados. Jesus: pode vir, me levem, só não quero que levem a estes. Jesus, na sua providência, negociou a sua rendição. Eu vou me entregar, mas estes aqui, os apóstolos, eles não. Havia um propósito para eles. Eles deveriam fundar a igreja. E Jesus então se entrega, negociando assim a sua rendição.
sabemos que Jesus vai comandando a sua morte. E ele então entrega a sua vida ao Pai. Mas veja o que diz João sobre isto. O próprio Jesus diz no Evangelho de João, a respeito da sua morte. Ele diz o seguinte: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Meus irmãos, Rubem Alves foi um pastor presbiteriano apóstata. E uma das suas mais absurdas afirmações foi dizer que ele não podia crer em um Deus que matava seu próprio filho. Quando nós pensamos nisto, Deus enviando o seu filho à morte, que coisa injusta. Seria justo alguém morrer a contragosto, por imposição? Vai lá morrer por esses daqui. Isso não é justo. Não é mesmo. Mas quando nós pensamos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus só, a ordem do Pai é o que está no coração do Filho. O Filho não veio morrer a contragosto. Ele veio morrer espontaneamente por sua própria vontade. Se ele quer dar a sua vida, ele tem o direito. Isso não é injusto. Ele se entregou por nós. E vejam, o Pai não enviou o seu Filho à morte, enviou o seu Filho para vencer a morte. Enviou o seu Filho para humilhar a morte, para que a morte não tivesse domínio sobre ele, e assim ele pudesse dar a nós a vitória que ele alcançou sobre a morte. Meus irmãos, Jesus não ressuscitou porque o Pai quis, simplesmente. Jesus ressuscitou por direito. O salário do pecado, e quem não peca? Que poder tem a morte sobre alguém que não pecou? Quando Jesus ressuscita, é a morte tentando agarrá-lo e não consegue. A morte não tem poder sobre ele. O poder da morte se chama pecado. Sem pecado, a morte não pode fazer nada. Essa é a vitória de Cristo. Um dos livros mais famosos de John Owen tem um título muito sugestivo: A Morte da Morte na Morte de Cristo. Quando Cristo morreu, a morte morreu. A morte não tem poder sobre ele, ele vence a morte, porque ele não tem pecado. Rubem Alves não entendeu que a vontade do Pai é a mesma vontade do Filho. Não houve imposição, não houve simplesmente ordem. A obediência do Filho é simplesmente fazer o que está em seu coração, porque a mesma vontade do Pai é um só Deus, embora em três pessoas. Rubem Alves não entendeu que o Pai não envia seu Filho à morte, envia seu Filho para vencer a morte. E é isso o que nós temos que reconhecer na cruz. Meus irmãos, o Evangelho alcançou os quatro cantos do mundo por uma única verdade, chamada ressurreição. A salvação é ressurreição. Por isso que Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação, e somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque então não há salvação. Qual é o último inimigo a ser vencido? A morte. Você sabia que aqueles que estão no céu estão mortos? Sabia disso? Estão mortos. Se você abrir lá em Apocalipse capítulo 6, na abertura do 5º selo, por exemplo, você vai ver a alma daqueles que estavam mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho. Eles estão mortos. Porque morte é separação de corpo e alma. Então eles estão na glória, estão, mas apenas espiritualmente. Isso não é salvação ainda. Isso é apenas um pedaço dela.
Eu serei salvo completamente quando este corpo ressuscitar no último dia. Por isso que a morte é o último inimigo a ser vencido, porque eu só vou vencê-la na ressurreição, e isso se dá no último ato da história desse mundo, na volta de Cristo, na ressurreição. Meus irmãos, muitos de nós temos uma fé pagã. Toda a religião diz, toda, que você morre e vai espiritualmente para algum lugar, fica lá eternamente. Apenas o cristianismo diz que você vai ressuscitar. E é esse corpo aí que você tem, não é outro. É esse aí que será retomado e com uma substância incorruptível, como Paulo diz. É o mesmo corpo. Se Deus me ressuscitou, se Deus colocasse a minha alma em um outro corpo, não seria mais este aqui, não seria mais eu, seria um outro ser. Jesus mostrou as marcas da cruz a Tomé. Eu vou estragar aqui já a pergunta de gincana de retiro. Qual a única coisa que os homens fizeram que entrou no céu? As marcas do corpo de Cristo. Então, vejam, Jesus vence a morte. A morte não tem domínio sobre ele. Na cruz ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque a morte não pode fazer nada com ele. Ele se entrega. Ele espontaneamente dá a sua vida. A morte não pode detê-lo. Ele ressuscita. Assim ele vence a morte. O poder da morte se chama pecado. Quem não peca tem direito à vida. E é esse direito à vida que Jesus reparte conosco. Duas verdades sobre o que a cruz significa para nós. A primeira delas é que nós morremos com Cristo. O último suspiro de Cristo é também o nosso último suspiro. Paulo diz aos Colossenses, por exemplo, que nós devemos viver como aqueles que já morreram e já ressuscitaram com Cristo. Às vezes pensamos nisso de forma figurada. Não é figurado. É real, existencial, factual. Você já morreu. Você já ressuscitou. Um dos pilares da chamada teologia paulina é o chamado misticismo do apóstolo Paulo, a união mística do crente com Cristo. Tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que ele passou, nós estávamos com ele. Todos nós fomos pregados à cruz com ele, todos nós fomos sepultados com ele. O túmulo de Cristo era uma cova coletiva, todos os eleitos estavam ali, e quando ele ressuscita, todos os eleitos ressuscitaram com ele. Já aconteceu. Mas então como é que eu estou assim ainda? Então vejam, a vida de um crente incide nele 3 momentos distintos, é assim que Paulo vê. Você vivendo hoje está ligado a Cristo há mais de 2000 anos atrás. Você já morreu, já ressuscitou. Mas você nasceu um pecador em seu tempo, você é assim. Como conjugar as duas coisas? Significa que por você estar unido a Cristo na sua morte e ressurreição, o poder da morte e ressurreição de Cristo está em você. Este poder. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. De quem a responsabilidade? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Cada um de nós, de per si, tem essa responsabilidade de se entregar à nova vida com Cristo, ao novo homem, e assim matar o velho homem. Este velho homem que já está morto, não está inerte, é um poder para você viver, é um poder para você usufruir a morte do seu velho eu. E sabe como é que você vai vivê-lo? Aos pés de Jesus todos os dias, com vida de oração, com leitura da palavra. Se você não despender tempo de qualidade com Cristo todos os dias, você não vai viver essa bênção. Esse homem já foi morto, mas você tem que se apropriar desta bênção por sua dedicação diária.
Viver como aqueles que já morreram e já ressuscitaram. Então vejam, o terceiro ponto é a ressurreição. Eu ainda não ressuscitei, ela só acontece no último dia. Só que por estar unido com Cristo há 2000 anos atrás na sua ressurreição, eu também tenho o poder da ressurreição em mim, que significa antecipar a ressurreição final para o agora. Nós nunca vamos viver perfeitamente essa ressurreição agora, mas temos como bênção e privilégio antecipá-lo o máximo que nós pudermos, na morte do nosso velho eu, e vivendo este eu eterno que já foi implantado por mim no ato da conversão pelo Santo Espírito, viver como um ressuscitado, viver como aqueles que ajuntam tesouro nos céus, não na terra, viver pensando nas coisas do alto, onde Cristo vive, buscando estas coisas, não as que são aqui da terra. Essa é a vida de um ressuscitado. Pense, meus irmãos, onde está o teu coração? Alguém já disse, onde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Se você vive como um ressuscitado, o que preenche o seu coração são as coisas do alto. Esses são os seus valores eternos, não desta terra. Por isso, por exemplo, quando se fala de evangelização, a definição de evangelização mais clara e objetiva que já foi dada foi pelo próprio Cristo, em um texto que nem fala de evangelismo, quando ele simplesmente diz, a boca fala do que está cheio o coração. Isso é evangelizar. Não é você se auto-forçar alguma coisa. Não é isso. Não é você planejar uma espécie de cilada para pegar alguém em determinada situação para falar de Jesus para ele. É natural. A boca fala do que está cheio o coração. Você vai falar naturalmente. Porque você vive como um ressuscitado. Esses são os seus valores. Quando nós recebemos algo muito, que nós queríamos muito, o que fazemos? Saímos falando para todo mundo, não é assim? Quando você está feliz porque recebeu alguma coisa, você não sai falando para todo mundo? Ou é só eu? Há alguma coisa mais importante que te traga mais felicidade do que Jesus em seu coração? A boca fala do que está cheio o coração. Não precisa de método. Quando eu vejo curso de evangelismo numa igreja, eu já penso, a vaca foi para o brejo. Nunca vi alguém evangelizar porque fez curso. Evangelização se dá como resultado de minha experiência profunda com Jesus. Ponto. A boca fala do que está cheio o coração. E a quarta verdade, o segundo ponto a respeito do que é a cruz de Cristo para nós, é o recebimento do perdão de Deus. Meus irmãos, nós falamos muito de redenção, de remissão, são termos bíblicos, doutrinas profundas, mas há uma doutrina ainda mais profunda que nós não utilizamos tanto, mas que inclui até mesmo a ideia da ressurreição, a ideia da redenção, que é a doutrina da expiação. O dia da expiação, meus irmãos, o chamado Yom Kippur, no Antigo Testamento, era o dia mais importante do calendário hebreu. Sabiam disso? Não era Páscoa, não era Tabernáculos, não era Pentecostes, não era a Festa das Luas Novas, dos Pães Asmos, nada disso, era o dia da expiação. Nós hoje temos os nossos pecados cancelados. Você sabia que você não é perdoado quando você ora hoje? Quando você ora hoje pedindo perdão, você não é perdoado. Você já foi perdoado há 2000 anos atrás de todos os seus pecados, aqueles que você já cometeu e vai cometer, você já foi perdoado. O que você faz agora é tomar posse, se apropriar da beleza do perdão, do alívio em sua vida, mas você já foi perdoado. Agora imagine você viver uma época em que os seus pecados ficavam em suspenso. Paulo diz na carta aos Romanos que os pecados dos antigos ficaram em suspenso.
Eles não foram condenados, mas também a dívida não foi paga. Havia ali uma nota promissória, pendente, esperando o único que podia pagá-la, Jesus Cristo. Então vejam, meus irmãos, a plenitude do tempo, a vinda de Cristo é um vórtice na existência. O passado, o presente e o futuro vêm sobre Jesus. Todos os pecados de todas as épocas vêm sobre Cristo, o pecado dos eleitos. E ali há perdão. Mas naquela época no Antigo Testamento, eles iam ao templo para sacrificar antes disso, no tabernáculo. Então quando sacrificavam, sentiam o perdão dos pecados, o alívio. Mas então passava um dia, 2 dias, 3 dias, e eu não sacrifiquei. A consciência do pecado ia aumentando, a culpa, o peso. Mas no dia da expiação, um dia por ano, meus irmãos, um dia no ano, todos os pecados de toda a nação, de cada um deles, era perdoado. Eles se sentiam assim. Colocando isso de outra forma, eles experimentavam o que eu e você temos hoje, apenas um dia no ano. Mas nesse dia, 2 bodes eram sacrificados. O bode emissário, sacrificados não, 2 bodes faziam parte da cerimônia. Um bode, chamado bode emissário, era solto no deserto. A simbologia é que ele levava para longe os nossos pecados, para longe da vista de Deus. A palavra expiar no hebraico significa encobrir. Então, Deus não está mais vendo os nossos pecados, para levar embora. E o outro bode, chamado bode expiatório, ele era sacrificado. O seu sangue era levado pelo sumo sacerdote ao Santo dos Santos e aspergido sobre a tampa da arca da aliança, chamada de propiciatório. Mas vejam, meus irmãos, era a única cerimônia, o único rito judaico, hebraico, que não havia qualquer participação do povo. Sabe onde estava o povo? Dentro de casa, porta fechada, tremendo. Sabem por quê? Porque o Santo dos Santos seria aberto. O Deus Santo seria acessado. Quando Deus diz através de Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Será que Deus estava dizendo: olha, se vocês não se santificar, pobre de mim que não vou poder fazer nada? Será que era isso? Ou será que ele estava dizendo: amanhã eu vou passar no meio de vocês e ai daquele que estiver em pecado? O Deus Santo não pode ser acessado por qualquer um. Em Apocalipse, no capítulo 15, quando o tabernáculo celestial é aberto aos piores juízos mostrados no livro, antes do juízo final, porque o tabernáculo simplesmente foi aberto. Meus irmãos, o perdão que Deus nos dá é muito diferente do perdão que eu e você damos. Quando Pedro disse: até quantas vezes devo eu perdoar meu irmão? Até 7, e vocês sabem disso, o número da perfeição, tudo que fizer. Jesus diz: muito mais do que você imagina, até 70 vezes 7, e emenda com a parábola do credor incompassivo. Aquele servo que tinha uma dívida de 10.000 talentos. Meus irmãos, isso é incalculável. É uma riqueza incalculável. Você precisava ser um espírito e viver umas 15 encarnações para juntar alguma coisa assim. É incalculável. E o Senhor o perdoou. Mas ele tinha um conservo, que lhe devia lá cerca de 3 meses de salário. E ele então lançou esse servo na prisão até que ele pagasse. O Senhor ficou sabendo disto, chamou este servo que havia sido perdoado de uma dívida impagável e disse: eu te perdoei de tudo isso, por que você fez isso com seu irmão? E o lançou na prisão. E diz que ali há choro e ranger de dentes, a figura do inferno. Nós não somos perdoados para ser salvos,
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A lógica não é esta. Nós perdoamos porque somos salvos. Nós perdoamos porque conhecemos o Cristo que nos perdoou de uma dívida impagável. E isso nos leva ao perdão autêntico. Só pode ter esse perdão quem nasceu de novo. Mas veja, nós perdoamos e não podemos exigir nada em troca. Nós não perdoamos apenas depois da reparação da dívida. Eu tenho que perdoar ainda que a pessoa não me peça perdão. Mas esse, meus irmãos, não é o perdão de Deus. É muito importante você entender isso. Preste atenção mais 5 minutinhos. É muito importante você entender isso. Às vezes nós projetamos a nossa experiência em Deus como se Deus fosse um super-homem. Ele não é super-homem, Ele é Deus. E muito diferente de nós em muitos aspectos. O perdão de Deus, meus irmãos, exige reparação. Nós só fomos perdoados porque alguém pagou a dívida. Eu tenho que perdoar sem exigir isso. Por quê? Porque eu não tenho justiça para ser reparada. Como é que eu posso exigir que alguém pague, que alguém me ressarça, que alguém de alguma forma repare o dano causado, se eu já causei dano a tanta gente? Eu não tenho justiça para ser reparada, por isso eu não posso exigir reparação. Mas Deus é perfeito, santo. Se Ele não paga a dívida, se não há pagamento da dívida, Ele aceita o pecado, Ele se torna cúmplice dos nossos pecados, e isso não é o perdão de Deus. O perdão de Deus é tão perfeito, meus irmãos, que não é deixar a dívida de lado, é pagá-la. Deus pagou a nossa dívida, e isso na cruz de Cristo. Por isso tenha cuidado. Muitas vezes nós ouvimos colocações assim, porque nós somos pecadores, porque nós somos ímpios, porque nós temos impiedades. Meus irmãos, é verdade, mas tem que haver uma ressalva assim, nós somos pecadores? Somos, mas não como os ímpios. Os ímpios é que vivem no pecado, os ímpios é que não fazem outra coisa a não ser pecar. Foi colocado em você uma nova natureza para que você obedeça a Deus. Então não sou aquele que só peca, aquele que só tem iniquidades, aquele que só faz o que desagrada a Deus. Eu não sou essa pessoa. Você é muito melhor do que um ímpio. E não é para você se orgulhar disso, porque o mérito não é seu, é de Deus. Você só precisa reconhecer isso, que você é muito melhor do que um ímpio, e tem que ser, porque está em você uma nova natureza. Quando Agostinho fala deste nosso estado como crentes, ele diz: posse peccare, posse non peccare. Nós temos a capacidade para não pecar, se nós dermos vazão à nova natureza. Mas se nós não a alimentarmos, nós vamos pecar, ainda temos essa capacidade. Vejam, confissão, sinceridade, não é arrependimento. Tenha cuidado com esse engano, de você chegar domingo após domingo e dizer: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Que ótimo que você fez. Quer dizer, não é bom que você tenha feito. Que ótimo que você reconhece. Mas veja, isso não basta. Você reconhecer o que você fez te torna duplamente culpado se você não se arrepender. Sinceridade não é virtude se não houver arrependimento, se não houver abandono do pecado. Então não adianta você vir aqui domingo após domingo na sua casa e dizer: Senhor, eu fiz, Senhor, eu fiz. Está aí daí que você fez. Você precisa se arrepender, precisa deixar de lado. Isso sim é o que Deus quer. Ele pagou a nossa dívida para que nós não pequemos mais. A mulher flagrada em adultério, uma situação montada pelos judeus, completamente absurda, injusta. Jesus disse àquela mulher: vá e não peques mais. O perdão de Deus, meus irmãos, é reparação de dívida.
pagamento de dívida. Se você peca acreditando num Deus que olha para você e fala, não, eu te amo, tudo bem. Não, não foi tudo bem. Cada pecado seu é um sofrimento que Cristo teve na cruz. Não seja vulgar com isso. Não deixe isso ser comum para você. Isso é zombar da morte do Filho de Deus. Tenha cuidado. O perdão é a bênção. É o alívio. É viver perdoado, coração esvaziado, limpo de coração, como diz Jesus nas bem-aventuranças, alguém perdoado. Mas não se acostume com isso. Não é como o seu perdão, que você olha alguém que te fez alguma coisa, não, tudo bem. Deus não. Vai ser sentenciado. Cada pecado é sentenciado, é pago. Deus, meus irmãos, trabalha conosco com a lei do talião. Cada um será julgado conforme as suas obras. Exatamente o que você fez, você vai receber. Olho por olho, dente por dente. É a lei do talião. No entanto, em Cristo, Ele recebeu tudo. Ele recebeu. Não se acostume com o perdão que vem de Deus. Não o vulgarize. Não olhe para o perdão de Deus como se fosse o seu perdão. Trouxe grande sofrimento. O maior valor de todos, a morte do Filho unigênito de Deus. Então louve a Deus pelo perdão, pela cruz. Mas valorize. Não enxergue nele alguma coisa meramente humana. Então, estas 4 verdades sobre a cruz. Jesus se tornou maldito. Jesus, a morte não tem poder sobre Jesus, Ele é soberano sobre a morte. Nós morremos com Cristo. Viva a nova natureza. E lembre-se do perdão inigualável de Cristo na cruz. Viva dessa forma. Que a consciência dessas verdades motive você a render a sua vida como culto racional a Deus. As misericórdias de Deus, o Salmo 12, Romanos 12, é exatamente isso. O que Deus fez por você em Cristo. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que leva você a render a sua vida a Cristo, todos os dias, a viver para a glória de Deus, é a consciência das misericórdias de Deus, ou seja, do que Deus fez por você em Jesus. Tenhamos uma excelente Páscoa, abençoada por Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração pela bênção, pelo privilégio do culto que a ti é prestado. Te agradecemos por tua palavra santa, inerrante, infalível. E pedimos, ó Deus, que nós compreendamos as verdades relativas à cruz, como vimos hoje. A maldição que era nossa, que recaiu sobre Jesus. O Cristo, o Jesus perfeito, cuja morte não teve domínio sobre ele. Também, ó Deus, que nós já morremos com Cristo, já ressuscitamos com ele. E o perdão que o Senhor nos dá na cruz. Que nós, ó Deus, enxerguemos, valorizemos essas bênçãos mais do que tudo. Que isso nos faça, ó Deus, mirar as coisas do alto. Não, ó Deus, imitar os ímpios no acúmulo e na alegria com coisas simplesmente materiais, terrenais. Buscar o Senhor para apoiar as nossas causas terrenais. Que não seja assim, ó Deus. Mas que nós vivamos o teu reino e a tua justiça em primeiro lugar. Que nós, ó Deus, tenhamos o coração no Senhor. Porque onde está o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Ó Deus, que seja assim. Que o Senhor nos use para a tua glória. Abençoa grandemente esta igreja. Que ela espelhe Jesus a cada dia, a cada momento. Que em nós seja visto Jesus, ó Deus, por nossos atos, palavras, pelos nossos alvos de vida, por todas as coisas. Que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Receba a nossa gratidão pela morte e ressurreição de nosso Senhor. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.